Tudo bem? Então vamos continuar aqui com o incremento e salvar o plano, primeiramente local, e aí posteriormente a gente vê como sincroniza com o PagSeguro. Então, aqui no caso, eu vou deixar abaixo aqui dessa aula o link desse GIST, tá bom? E aí você vai poder copiar todo esse cara aqui, como eu estou fazendo agora, vir no seu componente na camada View, e aí você pode tranquilamente apagar tudo e colar esse novo conteúdo, tá certo? Então ali já está tudo certinho mapeado com os models que fazem match com os atributos da parte PHP do componente. E aí é claro que ainda não tem, a gente vai fazer agora, mas a view já está no ponto, tá bom? Então tá aqui, ó, basicamente é a mesma cara de formulário. Eu vou fazer alguns comentários sobre o espaçamento aqui e dar um respiro e aí, é claro, tentar trazer mais insights sobre o Tailwind para você. E no caso, temos aqui o nome do plano, a descrição, o valor e o apelido do plano, que é o Slug. Então, por exemplo, aqui no caso, eu vou aqui na migration da tabela plans, o price ele também está integer, certo? E aí a gente sabe como converter isso, até porque a gente fez na parte dos registros, dos gastos e entradas do usuário, tá? Receitas e despesas, se você quiser chamar dessa forma. Então, basicamente, eu não vou me preocupar em estar convertendo isso, mas aí você já pode se adiantar e colocar também aqui no plan os mutators e também, no caso, o mutator e o accesso para o atributo price, tá bom? E aí fica à vontade para dar essa adiantada, no caso, no model, tá certo? Por enquanto eu vou trabalhar com o inteiro mesmo digitando no formulário. Outro ponto legal aqui, que dá para me te trazer esse insight com respeito a criar um dado. Por exemplo, aqui no Expense, na verdade no Plan Create, na parte PHP do componente, na classe, a gente pode criar aqui o nosso atributo. Vou chamar aqui de plan, tá bom? Vou inicializar esse cara como um array vazio, e aí você já vai entender como que a gente vai trabalhar isso. Aqui no Expense Create, a gente fez o match de cada input ali com um atributo único, tá? Que representa aquele input. E aí, quando a gente salvou, a gente fez todo o trabalho aqui, criando o array associativo e passando para o método create para criar esse registro. No plan create, eu quero te mostrar uma forma diferente e que vai te trazer mais um leque de opção e escolha de quando for criar informações e fazer o match dos dados do formulário com as propriedades do teu componente. Então, por exemplo, lá no formulário que a gente pegou aqui, tá? Que o link está abaixo, a gente tem basicamente o formulário respeitando o mesmo pensamento que a gente já conhece. Cada wire model ele está associado a um atributo que deve existir na parte PHP do componente. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esses inputs e já receber um array lá no componente no ponto para me trabalhar. Então por isso que eu criei aqui ó, o atributo plan, lembrando que essa tipagem aqui ela está disponível a partir do PHP 7.4, então se você estiver usando 7.3 para baixo, vai dar erro, tá? Então, para o seu caso, basta que você remova a tipagem, tá bom? Então, eu criei aqui um único atributo plan e eu quero manipular os inputs do meu formulário em um array associativo dentro desse atributo plan. Como é que eu faço? No meu formulário, ao invés de eu fazer o iReModel e chamar o nome de um atributo único, eu vou fazer plan, que é o atributo que está lá, ponto, e name vai ser agora uma chave associativa do array plan. E aí eu posso repetir isso, copiar aqui, ó, copiar aqui e repetir para cada um dos meus wire models desse meu formulário. Então, tudo certinho aqui. E aí a gente sabe que o método aqui a ser executado é o createPlan quando eu submeter esse formulário. Então vamos criar esse cara aqui no plan create public function plan create plan que tem lá, né? Create plan. Poderia ser até só create, né? Porque a gente já está no escopo do plan create. Mas por enquanto vamos manter assim. Então dd this plan. Tá bom? Então vamos ver o que a gente vai receber agora desse atributo plan depois que eu submeter o formulário e depois que eu fiz aquelas modificações. Então vamos aqui para o projeto. Como eu mexi na parte HTML, eu vou atualizar aqui a minha tela. E aí, plano,
mensal, descrição plano, teste, né? Por exemplo, R$ 39,99 e o apelido eu vou colocar plano mensal, por exemplo. Tá? Então, se eu clicar aqui em criar plano, deixa eu dar um zoom aqui, você vai perceber que eu tenho agora, dentro lá do atributo plan, eu tenho um array associativo respeitando cada um dos inputs e os valores que eu defini. Então, com isso, eu posso, por exemplo, vir aqui e fazer... Deixa eu importar aqui acima para agilizar, para ficar mais organizado também. App models plan. Tá bom? Vou fazer aqui por enquanto vou fazer assim, ó. Plan é igual a this plan reference. Vou colocar aqui PagSeguro reference, só um exemplo. E aí eu chamo o meu plan create e posso passar a variável plan. Tá bom? Se eu não tivesse esse reference aqui, eu poderia passar o display diretamente também, porque ele já é o array que a gente viu agora há pouco ali. Então, depois de criar, eu posso fazer aqui um session flash message plano criado com sucesso. Beleza? Então aqui basicamente corri um pouco porque é mais do mesmo que a gente já conhece do próprio Laravel, Eloquent, PHP e Arrays, etc. Tá bom? Então, beleza, é isso. Deixa eu só confirmar se está tudo certinho aqui também. Nome, description, slug, reference, price. É isso mesmo. Vamos voltar aqui. Eu vou tirar. Como eu mexi só na parte PHP e ele faz essa requisição Ajax pra gente, eu não preciso atualizar a página, mas se der algum erro ele vai mostrar um pop-up pra gente. Então eu vou clicar aqui, ó, criar plano. Plano criado com sucesso. Beleza, sem nenhum problema. Vamos aqui no nosso terminal. Eu vou aqui PHP Artisan Tinker para a gente testar essa criação do plano, para ver se ele realmente salvou, né? Fazer uma busca aqui. Então, app models plan first. E está aqui, tá bom? Tudo certinho, PagSeguro reference, plano mensal, valor, descrição, plano, etc. Então, você pode ter, a gente acabou de criar o plano, evidentemente, e você pode ter essa forma de trabalho se você quiser, tá? Ao invés de ter um atributo por atributo e etc., você pode ter um único array, tá? E aí você pode, para cada input, tornar esse input em questão uma chave associativa dentro desse array principal que você vai manipular, que para a gente aqui é o plano, tá? E aí basta que em cada wire model você referencie a propriedade que contém ou que vai ser esse array associativo e ponto e o nome da chave associativa que vai receber o valor daquele input, tá certo? Então bem simples, bem fácil. E aí na hora aqui de, por exemplo, voltando aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, public roles, a gente já conhece, né? Opa, public. Você pode, por exemplo, fazer isso aqui. Define aqui, ó, plan, ponto. Aí eu vou colocar aqui required. Então, plan.name, plan.description, plan.price. Colei aqui novamente, plan.slug. Eu vou colocar aqui também o plan.reference, tá? E aí, como a gente tem um array para ser validado, né, tal qual a gente está fazendo aqui, ó, plain.name, plain.description, a gente também faz aqui em cada um dos errors, tá? Então, plain.name, plain.name, e aí você repete para cada um dos inputs. Então, eu vou agilizar um pouco porque é repeteco, e aí você já sabe, tá bom? Aqui no Slug eu percebi que eu não tenho esse cara aqui, tá? A mensagem. Então eu vou copiar daqui, você faça aí também. E logo depois aqui do input, você cole. E aí só corrige aqui, plain.slug. Tá bom? Então, beleza. A gente pode dar uma indentada aqui para organizar melhor também essas mensagens.
tá bom? Então, voltando aqui, atualizar. E aí, já estava vazio, atualizei só para ele atualizar aqui o meu componente, parte HTML. Vou clicar aqui ó, em criar plano, aí tudo certinho. Aqui no Slug, deixa eu ver aqui, voltando. Por que ele não colocou? Ah tá, entendi aqui. Basicamente aqui já é até um ponto legal que deu esse pequeno probleminha entre aspas e não exibiu a borda aqui no input, tá bom? E aí isso um insight sobre o próprio Tailwind. Aqui no caso, por que ele não exibiu? Se ele conseguiu exibir a mensagem, então tá tudo certinho. Só tem uma questão aqui que se refere à classe border. Então a classe border ela vai te trazer a espessura da borda para você. Então esse border aqui ele vai te dar, se eu não me engano, 1 pixel de largura, tá bom? Então se ele não existir, não tem por que eu ter um border color, que é exatamente quem coloca a cor vermelha ou cinza caso não tenha erro no input, tá bom? Eu já te mostro no próprio Tailwind esse border aqui para você entender o porquê que ele não apareceu aqui antes. Então eu vou atualizar minha tela para atualizar aqui o HTML, o formulário, etc. Vou clicar aqui em criar e aí agora sim, tá bom? Se a gente ir lá no Tailwind, aqui em tailwindcss.com, como a gente está usando a versão 1. Alguma coisa, quando a gente vem aqui em Documentation, a gente vem aqui ó, nesse drop-downzinho de versão e vai para 1.9. E aí a gente pode fazer uma busca aqui rápida por border. Então, border width. E aí está aqui, ó. Então esse cara ele exatamente dá um border width de 1 pixel, certo? Como eu tinha só o border color, então basicamente sem um border, a classe border, eu não tenho uma espessura para border, então por isso que não apareceu, tá? Então você coloca border, que vai dar o tamanho da borda ali. Borda especificamente é 1 pixel que ele adiciona especificamente, e aí como você colocou a cor, coloca a cor. Como não tinha classe border, ele não exibiu, tá bom? Então aqui acho que ficou legal ter dado esse pequeno errinho, entre aspas, né? E aí a gente já entende mais um comportamentozinho desse ponto específico sobre bordas, tá? Então é isso, já está salvando, a validação é tranquila também, porque a gente já conhece, né? E aí aqui a gente só viu como validar quando for um array. E outro ponto, caso você queira ser bem especificista ou mais específico possível, você pode criar as chaves associativas aqui dentro vazias, tá? Name, description, tudo aqui dentro, recebendo um valor vazio de inicial. Porque aí, se alguém bater o olho no seu componente, na parte PHP, já consegue dar uma entendida o que está sendo trabalhado lá na parte da view do teu componente, tá bom? Mas acho que quando a gente tem essa validação aqui batendo o olho, já fica claro, pelo menos pra gente aqui. Mas se você quiser, é recomendado também você colocar aqui cada chave recebendo um valor vazio e quando você bate o olho, você já entende o que está sendo manipulado lá em cada input do teu formulário, tá certo? Então, tranquilo, o nosso Plain Create ele já está validando, já está criando de fato a informação. Agora eu vou criar contigo a parte da listagem. Vai ser algo bem simples. E aí eu quero fazer mais alguns comentários antes da gente partir para sincronizar com o PagSeguro esse plano criado. Eu quero aproveitar para comentar alguns pontos do próprio Tailwind para também já te dar mais insights ainda desse cara, por mais que não seja o nosso foco, mas pelo menos a gente tenta dar uma clareada para você tentar ir cada vez mais querendo seguir os estudos da parte CSS do Jetstream, que é o Tailwind. Beleza? Então vamos lá. Vai ser uma aula bem mais rápida, porque eu vou te entregar o HTML pronto também, mas eu vou aproveitar para fazer esses comentários extras sobre o Tailwind. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos continuando. Até mais.